Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nos reunimos na Sala Unidos pela Doutrina Espírita para mais um estudo doutrinário. Hoje, 22 de maio, pedimos a permissão ao nosso Pai Maior, ao nosso irmão Jesus, ao nosso mentor amigo, que aqui se encontra, Bezerra de Menezes, com a sua equipe, nos assessorando, nos intuindo e trabalhando no nosso físico, no nosso mental e no nosso espírito. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. Então eu convido, feche os seus olhos, vamos orar? Vamos nos conectar com energias positivas, energias curadoras, energias que irão nos fazer refletir, pensar em tudo o que necessitamos para o nosso progresso, nossa evolução e o desprendimento de tudo que muitas vezes nos incomoda. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E assim, em Teu nome, Pai amado, em nome do nosso Mestre Jesus, do nosso irmão Bezerra de Menezes e dos benfeitores espirituais responsável por esse estudo de hoje à tarde, cheio de amor, iniciamos mais uma tarefa, que é o roteiro de nossas vidas. Permaneçam conosco e que assim seja, graças a Deus. Nossa mensagem de hoje, escrita por Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermâncio do Fox, ele nos coloca uma reflexão, nos dizendo que a prática de alto amor. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvidos. João, versículo 41. O que Vanderlei nos traduz sobre essa colocação de Jesus? Ele nos fala que planeja e sonha com metas e conquistas para o futuro. Episódios inesperados influem, adiando e interrompendo seus projetos.
Não se exaspere, porque muitas vezes, nesses fatos, a vida está te aferindo, considerando as necessidades que te aguardam logo adiante. Reaja com equilíbrio, continue trabalhando e aplique-se ao dever. O tempo irá lhe conceder a nota avaliadora em forma de lições e benefícios. Somente então perceberá que o suposto mal de hoje é o seu maior bem de amanhã. Feche os olhos por um instante, pense no valor que Deus confere a você como filho, sinta em seu coração a voz sublime do Criador. Inspirando-lhe novos caminhos, suplique a Ele que fortaleça sua fé ante seu momento de incredulidade. Respire pelo coração a energia revigorante do amor que o alimenta. Abra os olhos e diga com convicção: obrigada, meu Pai, obrigada, meu Pai. Respira a experiência de alto amor, quantas vezes desejar. Somente quem não se ama é capaz de acreditar que contratempos e reveses têm o poder de paralisar a marcha. Quem se ama perante o inesperado ergue o olhar para além das aparências, procura entender para que a vida enviou um telegrama alterando o curso dos sonhos e, por fim, agradece dizendo: Pai, graça vos deu por me suprires no que mais me falta. Essa mensagem de hoje é fantástica, bela, sublime, maravilhosa. Faz a gente pensar, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho toda essa força? Será que eu consigo me conectar com esse Deus, com esse irmão Jesus, de uma forma que eu possa buscar forças para vencer os obstáculos? Será que eu estou trabalhando corretamente? Será que eu estou servindo com amor, com respeito, com perseverança essa doutrina maravilhosa? Será que eu me amo de verdade? Será que eu estou respeitando devidamente o meu próximo? Então, como diz aqui essa leitura, o tempo irá lhe conceder a nota avaliadora em forma de lições. Então, traduzindo, as nossas ações, as nossas atitudes que vai nos encaminhar para um caminho do bem ou um caminho de dor. Esta nota que tanto a gente espera dos amigos da espiritualidade, não são eles que nos dão, somos nós. Somos nós que vamos nos dar a nota que merecemos, porque a nossa própria consciência vai fazer essa avaliação. O certo seria fazer todos os dias, uma vez por semana, se não der, de 15 em 15 dias, mensal. Esperar tanto tempo, né, para fazer essa avaliação. Mas cada um busca conforme a sua necessidade. Então vamos praticar mais esse alto amor. E eu desejo a todos os irmãos aqui presentes, não só encarnados, mas os desencarnados, que se assemelham a nós e necessitam deste encontro, necessitam
do amor, necessitam do esclarecimento, necessitam aprender com cada um de nós a se conhecer mais e a se libertar. Quanto arrependimento, quanta dor, quanta tristeza quando caímos na realidade. Às vezes uma palavra que escutamos se abre um leque, né, nos nossos olhos, e a gente passa a ver que a gente poderia ter sido melhor, que a gente poderia ter feito algo melhor. Mas como diz Chico Xavier, não precisamos voltar atrás. É recomeçar. Sempre temos a oportunidade de recomeçar. Refazer. Sintam-se todos abraçados. E que o meu abraço ele possa dar 1000 voltas em cada um e oferecer aquilo que cada um necessita. Nosso estudo de hoje do livro Segurança Mediúnica, lá no capítulo 3, nós vamos falar sobre a posição do médium. A Sil tem o livro. Alguém de vocês está acompanhando pelo link que a Andréia sempre coloca aqui na sala, na internet? Já deu uma olhadinha? Quem tem esse hábito? Ó, a Dulce está no PDF. Muito bem. Então, eu gostaria muito, assim, que vocês, antes, por exemplo, se a gente vai estudar um capítulo novo, dê uma lidinha antes, uns dias antes, porque quando a gente lê, ali vai ter dúvidas, né? Então, quando a gente vai acompanhar, vai colocando aqui na sala, vocês vão lembrar que leram e vão dizer, eu não entendi bem sobre isso aqui, vou perguntar na sala, lá no estudo, o que quer dizer isso aqui, o que pode, o que não pode. E vou dizer também uma coisa para vocês. Quando a gente cria esse hábito de estudar e ler, os bons amigos vão estar ali conosco já nos influenciando e vai nos intuindo aquilo que necessitamos. Então, olha quanto é importante a gente também fazer a nossa parte, né? Não esperar só pelo coordenador ou pelo dia do estudo, né? É buscar, se inteirar. Quanto mais a gente se inteira, a gente sente que muitas coisas vão melhorando para a gente. A gente vai criando dentro de nós uma força, uma esperança, e a gente vai tendo as respostas que nós necessitamos. Então, lá esse livro, como diz a Sil, que é maravilhoso, eu sou suspeita a falar, porque eu já conhecia esse livro há alguns anos, né? E eu digo que é um livro de cabeceira de cama. Todo dia pode ir lá ler um capítulo, né? Aquilo vai lá no índice e ver o que eu necessito hoje, dar uma lidinha, e vamos que vamos, né? Então, nesse capítulo, a posição do médium, ele nos fala que o nosso irmão João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, a posição de um médium, né, em uma reunião requer muito cuidado e observação. Então, aqui ele vai falar a postura de um médium, né, numa reunião mediúnica. Não só vamos dizer assim, não só numa reunião mediúnica. Acho que em qualquer atividade, né, de um tarefeiro dentro da casa espírita é de muita importância. Então ele nos fala que devemos ter muito cuidado e observar. Então, tanto perante os assistentes quanto perante a sua própria consciência. O fenômeno que se chama repercussão é coisa muito séria em relação ao equilíbrio do próprio médium. A experiência nos faz compreender que todo trabalho de caráter sério busca na ciência e nos fatos compreensão profunda do seu exercício
para que não venhamos a ser cegos, conduzindo cegos, ambos caindo nos despenhadeiros. O que quer dizer aqui? O que vocês entendem aqui? Cegos guiando um cego, e que se nós não tivermos esse cuidado, nós podemos cair nos despenhadeiros. O que vocês conseguem entender sobre essa colocação dele? E aí? Eu tô na sala, caí da sala. Quem é que está me ouvindo na sala? A Cris colocou: acredito que uma pessoa sem conhecimento pode instruir outra. Uma pessoa sem conhecimento, ela não pode instruir. Imagine quem não sabe ensinar. Pois é. Então, eu posso ter conhecimento, mas eu não tenho disciplina. Eu não busco mais me aperfeiçoar, buscar mais conhecimento. Às vezes a gente estuda alguma coisa ali, tem algum conhecimento aqui, mas não é o suficiente. Porque aquele dá a entender que se eu realmente não acredito e não busco saber mais, eu vou ser um joguete na mão desses irmãos. Aí o Ligeirinho diz: pessoas sem conhecimentos podem ser manipuladas. Isso mesmo. Exatamente isso, Ligeirinho. Irmãos se passando por bonzinhos, né? Ali às vezes vem irmãos se passando por criança, chorando, fazendo disso, fazendo aquilo, né? E se a gente não conhece, a gente cai como um patinho. Chegou ali às vezes nos condenando, inventando história ao nosso respeito. E se a gente não estiver bem equilibrado, a gente passa mal. Como eu já vi médios batendo boca com o espírito ali, né? Que isso não se deve nunca, jamais. Pois é, né, Dulce? Aí, Dulce, tu tem que cuidar quantas linhas tem o link. Não pode ter muitas linhas. Máximo 2 linhas que tu consegue colar. Faz um testezinho aí. E aí, o Ligeirinho diz que lá onde ele mora, ele vê muito isso. E a Cris diz: verdade, Ligeirinho. E se não tiver equilíbrio, ainda passa cargas negativas para os outros. Mas aí, vamos pensar um pouquinho, Cris. Essa carga negativa só vai passar para os outros se os outros estiverem na mesma frequência, na mesma sintonia. E aí, se aquela pessoa estiver na mesma sintonia, ela vai sentir. Mas se o médio tem disciplina e equilíbrio, ele consegue sentir que aquele trabalhador ele não está bem, aquilo não é real, e tu pode mentalmente também ajudar aquele trabalhador. Ou aquele que está dirigindo, o dirigente, ele tem que ser assim uma antena parabólica ligada direto. E ele tem essa capacidade de chegar e dizer sutilmente, né, que ele está vendo que aquele médico está sendo enganado. Isso já aconteceu comigo há uns meses atrás. Vou dar um relato porque é importante para vocês terem uma ideia. Eu passei num atendimento para mim. Lá na nossa casa nós temos apométrico desobsessivo, né? E aí eu tinha que passar uma vez por mês nesse trabalho. E eu fico feliz quando eu tenho que passar, eu nem resmungo, eu adoro, porque se tem que passar, tem que passar. Sinal que a gente, porque nós trabalhadores somos os mais assediados, então temos que passar. E ali no decorrer, eram vários trabalhadores, mais ou menos uns 3, 6, 7, 8, uns 10. Um dos médios veio e falou algo que não condizia comigo. E começou a falar, e eu dizia assim: mas isso não sou eu. Não. E eu quieta. E eu ouvi assim: não fica quieta.
fale educadamente. Aí eu pedi a permissão da palavra para o coordenador, se eu podia falar. E a pessoa disse, pode, Rô. Eu disse, não, irmão, isso que tu estás falando não sou eu. Isso que tu estás falando é tu, é sobre ti. E aí eu comecei a falar. Aí essa pessoa, o irmão, começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. Eu disse, como que tu descobriu que eu estava tentando te pegar, te enganar? Eu disse, porque eu me conheço. Eu sei da minha essência. E eu vi que isso que tu estava tentando transportar para me sentir culpada não era eu, era tu. E aí, resumindo, ele era um irmão que estava tentando me pegar há muito tempo, porque ele já fizemos parte numa outra existência e ele não se conformava com a minha evolução. Então, eu já não estava na mesma frequência dele. Mas eu pude ver que ele precisava do meu amor. E eu ofereci naquele momento e pedi desculpa se eu fui tão, né, que eu também sei que eu errei no passado, mas que se ele estava ali naquele momento, ele estava tendo a oportunidade de se deixar ser ajudado. Assim como eu também fui ajudada e continuo sendo ajudada. Né? Então, o nosso eu interior, quando a nossa moral, a gente está praticando aquilo que aprendemos dentro da doutrina e a gente procura todo dia fazer uma faxina mental, fazer a sua lição de casa, a gente vai estar naquele momento tranquilo e sereno e confiante que aquilo não é meu. E aí a nossa amorosidade tem que mostrar para aquele irmão que ele estava tentando enganar as outras pessoas que estavam ali e a coordenadora. Mas a gente tem que confiar plenamente naquilo que vai fazer. Não é a vaidade, não é o ego, não é mostrar que tu é melhor do que ele, não. Naquele reencontro não existe eu melhor do que ele. São as oportunidades. Então, quando a gente estar plena, confiante, convicta naquilo que vai fazer, existe um amor, nós jamais vamos despencar nesse despenhadeiro. O que é o despenhadeiro? O desespero, me descobriram e agora vai me relatar para todo mundo, vai mostrar quem eu sou. E aí, cadê o equilíbrio? Então, isso mostra que aquele trabalhador, ele precisa primeiro ser ajudado, ser trabalhado, ser passado nos atendimentos que a casa oferece. Isso acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Momentos difíceis que eu passei agora nesses 2 anos, que eu chegava na casa e dizia, eu preciso de ajuda. E foi. Então, nós temos que ter essa humildade de buscar ajuda. Não se sentir envergonhado, se sentir pior. Ah, mas eu não posso me expor. Jamais que a espiritualidade amiga vai expor alguém que não seja necessário. Deu para vocês entenderem até agora? Deu para captar? Deu para entender essa colocação aqui? Podemos seguir adiante? Então tá. Nunca te enveredes por caminhos escolhidos afoitamente. Lembre-te de que muitas cabeças poderão formar diretrizes com maiores possibilidades de acertar. O que quer dizer aqui? Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega, rapidinho, sobre isso. Às vezes, tu precisa de uma orientação e tu fica que nem pipoca. Pula aqui, pula ali, pula aqui. Cada um vai falar uma coisa. Né? Então, o que nós temos que ter cuidado? Nós temos que ter lá dentro do nosso interior aquela vozinha que vai nos mostrar, nos direcionar algo que precisamos. Não podemos ficar buscando caminhos, soluções em vários lugares, se às vezes as respostas quase sempre já existem, estão dentro de nós. Ou estão naquele local que nós estamos compartilhando com trabalhadores, com colega. Enfim, basta a gente observar, manter o equilíbrio, a confiança
que a gente vai obter as respostas que precisamos. Então, muitas pessoas, quando estão ali num trabalho mediúnico, são pessoas que pensam às vezes diferentes, mas sempre vamos ter uma que temos afinidade, que vamos pensar, captar a mesma coisa, vamos ter a mesma energia. Sempre. Nós vamos ter aquela pessoa que a gente capta ali naquele trabalho, a gente sente confiança do lado dela e a gente vai pensar e ela vai captar, vai ser receptiva e nós vamos falar a mesma linguagem. Que é onde vem a confirmação. Opa, então aquilo que eu vi, aquilo que eu senti é verdadeiro, não foi só eu. A Sil captou a mesma coisa, relatou a mesma coisa. Né? Então, ele nos diz aqui que uma das coisas essenciais para o medianeiro em qualquer função espiritual é a humildade, sem que esse gesto se transforme em fraqueza. A modéstia deve ser enriquecida com os valores da compreensão. O que é isso? O que ele quis dizer aqui? A humildade e a modéstia. E a compreensão. Vamos supor... Só um pouquinho. Só deixa eu terminar aqui essa minha colocação e depois tu me lembra que eu subo, tá? Senão eu vou perder aqui meu fio da meada, tá bom? Pode ser, Cris? Então, o que quer dizer aqui, ó? Essa compreensão, essa humildade, né? Essa disciplina que temos que ter. Vocês imaginam, nós aqui vamos fazer um trabalho mediúnico e aí a Cris chega, né, por ela, um irmão, me desafiando, me botando a boca, me criticando, quem é tu, o que tu pensa para ser falar, papapá, começa, né? O que acontece? Como que a Rô tem que agir? Como que eu tenho que interagir com esse irmão? Em primeiro lugar, eu vou deixar ele falar. Em segundo lugar, eu tenho que mostrar para ele que eu estou feliz por ele estar ali naquele momento. Porque se ele foi levado até ali, foi dada a oportunidade dele desabafar e eu ter a humildade de dialogar com ele com amor, não com soberba. Porque ele vai conseguir captar, naquele momento, a minha energia, a minha verdade. Então, a minha verdade pode ser ali real, envolvida na amorosidade, no respeito, na oportunidade que temos um com o outro. Agora, se eu mostro soberba, quem é tu para chegar aqui e falar assim? Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu não estou sendo humilde. Estou mostrando que eu sou mais do que ele, eu tenho mais força do que ele. Isso é mentira. E aí, como que eu vou poder ajudar ele? Como que eu vou passar confiança para ele se eu não tenho essa humildade? Ser humilde não é se agachar, se arrastar no chão. É se colocar no lugar do outro, entender a situação que ele está vivendo. É triste. Irmãos que ficam, às vezes, anos, tentando tirar proveito dos encarnados, tentando lubridiar, tentando enganar, mentiras, né, tentando destruir lares e sucessivamente muitas coisas. Então, naquele momento, nós temos que mostrar para ele o quanto ele sofre, o quanto ele vive uma vida terrível pela forma que ele está vestido, a sujeira do corpo, supostamente para ele ainda é um corpo, né? Que ele sente ainda desejos, fome, sede, que ele não encontra ninguém que dê amparo, amor, um abraço. E tu mesmo, naquele momento, pode oferecer isso para ele. Deixa eu te abraçar. Toma essa água. Então, quando tu diz, deixa eu te abraçar, ele diz, mas como que tu vai me abraçar?
Olha como eu estou fedida, olha quanta ferida tem no meu corpo. Tu não vai ter repulsa, tu não vai sentir nojo de mim? Naquele momento nós não temos como sentir isso, né? Porque nós não vamos sentir aquela repulsa se o nosso amor for verdadeiro naquele momento. Porque na realidade o que vai envolver ele é a luz da fraternidade. Ele, na cabeça dele, ele vai imaginar a Rô abraçando, ou envolvendo ele no abraço. Mas são as energias fluídicas que ele necessita naquele momento que vai envolver ele, que ele vai se sentir abraçado pela irmã Rô e por todos aqueles que estão ali. Então, deu para vocês entender essa colocação também? Aí eu vou subir aqui para ver a pergunta da... a Cris pergunta, isso não seria energia lançada pelo próprio médium? Inclusive, isso tem o nome animismo? Aí, Cris, significa assim. Quando nós estamos num trabalho mediúnico, né, eu já falei isso em vários estudos aqui, acho que alguns dias atrás eu falei sobre isso também, que o animismo, muitas vezes, são aquilo que nós sentimos, aquilo que criamos dentro de nós. Então, muitas vezes, meu trabalho mediúnico, que eu gosto, que eu coordeno, ou que eu já coordenei, ou que eu venho a coordenar, aquilo que eu preciso saber, eu não preciso falar, expor alguém. Ah, eu quero agora trabalhar aqui para fulana de tal. Eu não preciso colocar o nome, né, falar. Eu vou mentalizar. Então, o médium, ele não vai saber quem é a pessoa. Então, nós não corre o risco desse animismo dele colocar, criar coisas dele. Apesar que ainda existe médios, né, que a gente sabe, que mesmo não sabendo de nada da pessoa, ele tem o animismo. São médios que ainda não conseguem estar total desprendimento, voltado para um canal absoluto, com os bons amigos, que é onde vamos receber todas as orientações que necessitamos. Né? E se aquele médium ainda traz animismo dele, porque existe o quê? Uma afinidade de sentimentos para com aquele irmão que está vindo naquele momento ali nos relatar algo. Pensamos igual, sentimos igual, temos os mesmos desejos, as mesmas necessidades. Às vezes a gente fala isso, muitas pessoas se chocam. Ah, mas se a gente olhar dentro de nós e fizermos esse balanço, essa reflexão, a gente sabe que é verdade. Ok, Cris? Está respondido? Então vamos lá. Continuando. Os assistentes de uma reunião mediúnica formam sempre uma heterogeneia no campo mental. Os pensamentos, nas suas variações, guardam mais afinidades com o médium ou a ele se dirigem. Então, vocês viram aqui, ó, essa mesma colocação aqui foi a resposta que eu dei para a Cris, né? Então, essa disciplina, essa heterogeneia que diz, é aquela faxina que a gente precisa fazer antes de estarmos nos nossos trabalhos. Seja a faxina aquela na alimentação, no mental. Tem gente que diz assim, ah, que frescurada. Tudo bem, cada um, cada um. Cada um tem que saber onde aperta seu sapato. Se eu não estou acostumada a encher a barriga de comida, né? E naquele dia eu vou, como arroz, feijão, como um monte, vou para o trabalho mediúnico, eu sei que eu não vou passar bem. Que não tem coisa pior do que tu estar num trabalho com aquela barriga lotada de comida, louca para ir no banheiro, cheia de gases, tu não consegue te concentrar. Então a gente também tem que saber, tem que ter disciplina, né? Não só mental, mas também no físico. E aí eles falam aqui, o nosso irmão o João Nunes Maia, que é bom que te lembres disso todas as vezes em que praticares a mediunidade.
Não, voltando aqui, ó. Os pensamentos, nas suas variações, guardam mais afinidades com o médium ou a ele se dirigem. Por imposição dos participantes, o médium é sempre visado. Então é bom que se lembres disso todas as vezes em que praticares a mediunidade. A atmosfera que acompanha o intercâmbio dos espíritos e da alta sensibilidade é sempre cede à sua vontade. Se essa vontade é educada, criará defesas naturais, perdendo a afinidade com o mal, estabelecendo a harmonia de modo a assegurar o equilíbrio do instrumento dos espíritos. Então, se eu estou ali naquele trabalho e eu estou confiante naquilo que eu vou buscar, estou buscando, conversando com o meu amigo que está me assessorando ali, né? Meu amigo espiritual, eu sempre vou pedir que ele me dê equilíbrio, que ele me dê força, que ele me dê humildade, paciência, para que eu possa ser um instrumento aonde eu vou poder, primeiramente, aprender e que eu possa, através desse aprendizado, servir aqueles que necessitam do amparo. Então, quando eu estou ali totalmente desligada dos problemas que eu tenho no meu dia a dia, mesmo que ali esteja alguém que eu não goste, ali eu tenho que esquecer isso. Eu tenho que esquecer. Se eu não consigo esquecer, é sinal que eu não estou conseguindo me concentrar naquela atividade. Não estou conseguindo. Como eu já vejo aqui, já foi me dito aqui na sala, tem pessoas que dizem, eu não consigo ler, não consigo me concentrar no livro, não consigo prestar atenção. O que é isso? Por que não consegue? Por que não consegue se concentrar? Alguém saberia me dizer? Bem-vindo, Sangue Negro. Quem saberia me dizer por que não consegue se concentrar ou quando vai ler? Vamos começar pelo mais básico. Não consegue ler um livro, não consegue se concentrar, não consegue entender. Por quê? O que está acontecendo hoje com vocês que estão muito paradinhos hoje na sala? Ou eu caí da sala? Então, eu vou traduzir para adultos, elas que não conseguem passar em palavras. Então, às vezes, gostaríamos de saber. Então, vamos analisar. Nem todo mundo... Andréia, muito bem, olha. Andréia respondeu. Falta de hábito. Perseverança. Então, nem todo mundo tem esse sintoma. Vamos analisar. Cada caso é um caso. Mas tudo que a gente não gosta de fazer é porque é falta de hábito. Então, vou dar um exemplo. Eu troquei o número do meu celular, né? Cada vez que eu tinha que passar meu número, eu digo, ai, não decorei ainda, não sei ainda. Ai, não sei ainda esse meu número. Ah, que coisa chata, né? Aí tinha que olhar lá dentro da minha bolsa. Espera aí que eu tenho tomado nota aqui. Ai, coisa de pensar, puxa vida, Rosane, vai criar vergonha na cara, vai decorar esse número. Aí um dia eu parei aqui, comecei a preencher uma rifa na sala do Centro Espírita agora, esses dias, e fui botar o número do celular. Quando eu vi, eu já estava decorando o celular. Por quê? É falta de hábito. A gente não foi lá e não se determinou. Eu vou fazer, eu vou decorar, eu vou aprender. Então, ler é a mesma coisa, é falta de hábito. A gente começa a ler, ai que saco, mas pô, nem chegou na terceira folha, né? Já nem quer ler. É preguiça também. Vamos estudar o livro hoje, aqui do Segurança Mediúnica. Eu vou contar nos dedos quantas pessoas vai pegar o livro e vai estudar. O resto não vai pegar porque não tem o hábito.
Falta de disciplina. Não são perseverantes. Por que eu vou ler se a fulana vai lá e vai ler, vai dar tudo mastigadinho? Desculpe você hoje, tá? Tô sendo um pouco, às vezes, eu sei que, não sei se enérgica, mas quem me conhece sabe que às vezes eu cobro isso, não é porque a Rô, ai, vai ganhar bônus. Não, eu já fui assim. Eu já fui assim. Tudo que eu começava eu não terminava. Tudo que eu começava, não gostei, vou deixar ali, vou deixar num canto. Comecei, não. Aí um belo dia eu ouvi por quê. Como que tu vai cobrar, como tu vai exigir algo de alguém se tudo que tu começa tu não termina, irmã? Tenta ir até o fim, porque pelo menos tu vai saber se foi bom ou se não foi bom. E é assim. Às vezes a gente julga o livro pela capa. E aí, quando a gente começa a ler, digo, não tem nada a ver aquela capa. Que livro fantástico, maravilhoso. Mesma coisa um filme. Mas esse nome aí não tem nada a ver, né? Quando tu começa a ver o filme, tu diz, meu Deus, esse filme foi o melhor filme que eu assisti. Então, é perseverar. É fazer a sua parte. Como é que a gente vai passar de ano se a gente não estudar, não praticar, não exercer as tarefas que temos que exercer? Né? E, às vezes, ser enérgica não quer dizer que é uma pessoa má ou brava. Ser enérgica é saber que tem que ter disciplina e que a gente também é cobrada. Nos exigem essa cobrança. Por que não falou que deveria? Por que só passar a mãozinha por cima? Por que só ir lá dizer coisinha bonita para a pessoa se às vezes tem que ser dura e enérgica com ela e dizer a verdade? Como é que ela vai acordar? Como é que ela vai aprender? Como é que ela vai caminhar com as pernas dela? Eu garanto que se cada um de nós aqui ficasse numa solitária um mês e largasse um livro ali para a gente ler, a gente ia aprender ligeirinho a ler e gostar de ler aquele livro. Não é verdade? Vocês não concordam? Pelo jeito, é só a Sil que está na sala e a Cris. Os outros alunos, eu gostaria de saber onde é que eles andam, porque pode ter certeza que depois, no final do mês, eu vou fazer a avaliação e vão estar lascados comigo. A Sil caiu? Caiu. Muito bem, acordaram, né? Tu viu, Cris? Tem que ser enérgica. Senão não funciona. Mas que barbaridade. Hoje eu tô mesmo enérgica. Né, Carlos? Carlos sabe quando eu tô enérgica. Ai, ai. Vamos à luta, vamos trabalhar, vamos estudar, né? Isso aí. A Andréia também sabe, né, Andréia? Mas não vale a pena, às vezes, a gente ser enérgica? Vai ler várias vezes, isso mesmo, Raí, até aprender, até decorar. É isso aí. Então vamos lá. O sangue negro deve estar apavorado, né? Disse, Jesus, que sala é essa? Entrei aqui, tá essa mulher aí só mandando. Não, não é mandar. A gente às vezes tem que ser um pouquinho enérgico, viu, sangue negro? Senão essa turma aqui não estuda e quer passar de ano. Isso, então vamos lá. Voltando aqui. É bom que te lembres disso todas as vezes que praticares a mediunidade, a atmosfera que acompanha o intermediário dos espíritos e da alta sensibilidade. Sempre cede à sua vontade. Se essa vontade é educada, criará defesas naturais, né? Perdendo a afinidade com o mal e estabelecendo a harmonia de modo a assegurar o equilíbrio do instrumento dos espíritos. O que chamamos de repercussão são pensamentos de tonalidades diferentes, nascidos em muitas mentes, encaminhados para a mente do médium, que, em seguida, sofre os desajustes dos mesmos na sua câmara sensível de fluidos imponderáveis. Certamente,
Os espíritos benfeitores ajudam, mas nem sempre o necessário. Pois existe a parte do médium. Então vocês estão vendo aí? Não é a Rô que está sendo enérgica, inventando coisa, né? Eles nos mostram e nos assessoram, mas vamos dizer que 80% é responsabilidade do médium. É que nem uma criança. Tu ensina ele a caminhar, a comer, a ir no banheiro sozinho, ele vai crescendo, depois ele vai fazer isso aí sozinho. Mas tem muitas pessoas que ainda querem continuar manipulando aquele filho, cortar a comidinha, levar no bar, foi no banheiro, fazer as coisas pelo filho. E aí? Como que ele vai aprender a se defender? Como que ele vai aprender a fazer as coisas se tem alguém que vai lá e faz tudo por ele? Então, qual o mérito que nós teríamos de estarmos aqui e os espíritos nos responder tudo, nos fazer tudo por nós? Nenhum, né? Então, a parte do médio que só ele deve fazer. Esse médio pode ser levado ao desgaste, tanto físico quanto emocional. Então, o que quer dizer aqui? Quando nós não estamos preparados, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem disciplina do seu emocional também, quando a gente vai, trabalha, a gente sai dali, meu Deus do céu, tem gente que fica mal, ai, tô mal, tô com dor de cabeça, ai, tô assim, tô assado, vai para casa dizendo que levou meio mundo junto com ele, mas por quê? Porque o médico não tem disciplina. É um médico orgulhoso que sabe que naquele momento ele mais precisa de ajuda do que ajudar, ele vai ajudar como se ele não está bem. Ele às vezes precisa passar no atendimento, na desobsessão, ouvir algumas coisas, né? Às vezes ele mesmo precisa ouvir ele mesmo ali se manifestando da sua insatisfação, da sua raiva, do seu ódio, né? E aí, como que tu vai ter um trabalho limpo, conexão plena com os bons amigos, que a gente vai ter só 20% e o resto é por nossa conta? E aí? Então, as energias que circulam nos centros de forças distribuídas em todo o corpo pode sofrer perda com a repercussão, às vezes de modo irreparável. Os pensamentos dos assistentes são forças virgens que podem ajudar ou destruir, conforme a educação de cada um. Eis porque aconselhamos em todos os tipos de reuniões leituras elevadas. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, o que a gente tem que fazer? Abre o Evangelho e lê uma parte do Evangelho bem firme, bem convicta, bem pausadamente, com toda aquela amorosidade para que todo mundo possa se envolver naquele momento. Às vezes, tu ouve assim, ó, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Os meus vídeos que eu gravo, vocês já observaram a tonalidade, o tom da minha voz, como que ela é? Quem é que já escutou meus áudios no YouTube? Bem-vinda, Ametista. Quem já escutou? Tá. Vocês já notaram a diferença eu falando aqui na sala e a gravação? Como que fica? Como que ela fica? Como que ela fica? Como que ela fica? Você saberia me dizer como que a minha voz fica na gravação? Ah, é mais doce, mais suave. E aí, quando essa voz é suave e doce, o que acontece quando vocês escutam? Tem gente que diz assim, que vozinha enjoada. Nossa, né? Sei que tem gente que não gosta. Acalma, paz. O que mais? Bom, tem um vídeo lá meu, aquele da oração, que tá com quase 300 mil de visualização, que é uma oração. Quem já escutou, o que acontece? Eu, quando escuto aquele vídeo, o áudio,
eu nem acredito que sou eu. Eu me sinto numa envolvência naquilo que eu estou passando, né? Mas eu digo, será? É eu mesmo? Eu me envolvo naquelas palavras. E é isso que nós temos que ter. A doçura, como disse a Dulce, a paz, como disse a Ângela. André, a calma. É isso que nós temos que fazer. Passar essa confiança. Assim é o trabalho. Falar calmo, sereno, envolver, estar pleno naquilo que vai fazer. Imagina se eu fosse fazer um áudio com uma oração grossa, áspera, né, meia arrogante, ninguém vai ouvir, né? A voz está sumindo, minha, do áudio? Está sumindo a voz? Então eu vou só um minutinho que eu já volto, tá? Aguentem aí, tá bem? Aguentem aí. Então, voltando aqui ao nosso tema, nosso estudo, uh, ele falou sobre as energias que circulam, né? Então, eis porque aconselhamos em todos os tipos de reuniões leituras elevadas de cunho evangélico, acompanhadas de comentários feitos por pessoas que saibam lidar com as palavras nas áreas que constroem, alertam, educam e despertam esperança naqueles que ali se reúnem à procura do Senhor. Então, o que, que acontece? Quando a gente vai fazer o trabalho, vai fazer uma leitura, né, aquela pessoa que leu, ela vai fazer uma explanação dentro daquilo que foi lido, tá? Com amorosidade, nada de trazer debate, discussão, não. É a harmonização, porque aí vai se criar ali todo um amparo dos bons amigos para que a gente também possa trabalhar com equilíbrio, com amorosidade, né? Sabendo que às vezes vai vir algum ali, um irmãozinho que tá louco para entrar para fazer a festa, mas que a gente tenha disciplina, que a gente não se abata naquilo que vai ser falado, né? Então a posição do médium é delicada. Ele está sempre no meio das trevas, procurando fazer luz. Os sofredores são muitos a buscarem conforto. O médium sem Cristo é um ambiente sem paz. Aquele que não deseja educar-se não serve para servir. E olha só, aquele que não quer estudar, que não quer ler, que não quer aprender, como é que vai servir? Como é que vai ensinar? Como é que vai ajudar aqueles que estão na escuridão? Me digam. É só ir lá fazer? Aí acontece aquilo que nós falamos lá em cima. O médium fica perturbado e acaba entrando na mesma frequência daquele irmão, vai sentir os mesmos sintomas daquele irmão e às vezes fica meses, anos, né, sendo usado por esses irmãozinhos. Então, a doutrina dos espíritos é uma escola que veio com a missão de mostrar aos novos seguidores do Senhor um caminho bem melhor que tantos outros em evidência no mundo, o caminho do amor. Então, não tem outro caminho que não seja o amor. Deu para entender até aqui, amados? Hello? Sim? E o som como é que tá? Tá baixo? Tá alto? Então vocês aguardem um pouquinho que eu já retorno, tá? Tô voltando, esperem aí para mim fazer o encerramento. Guarda, guarda. Vamos nos preparar então para as vibrações? Coloque as suas águas para ser fluidificada. Feche os seus olhos. Respire fundo.
ó Pai. Vamos neste momento nos conectar com o Pai da vida e a Jesus, nos doando em favor daqueles que estão mais necessitados do que nós. Permita, Senhor, que neste momento nós possamos sentir a presença dos bons amigos em nossos lares. Permita, Pai, que possamos emanar fluidos de paz para o universo, para o planeta Terra, em especial pelo nosso país, que está passando por tantas tribulações, tantas dificuldades. Mas como conhecemos a tua doutrina, sabemos que é necessária esta limpeza planetária. Mas que os corações endurecidos, orgulhosos, envaidecidos pelo poder, possam acordar, refletir sobre os seus atos. Somos tão pequenos perante a Ti, Senhor, e precisamos tanto ainda do Teu colo, do Teu abraço, para nos fortalecer e continuar a nossa caminhada, que muitas vezes é dura. Mas é esta dureza, são as dores, são as percas que nos fazem crescer e nos libertar de tudo que nos prejudica. Nos ensine, Pai, através desses amigos amorosos que sempre estão dispostos a nos ajudar, nos ensinar, nos conduzir a um caminho repleto de paz. Que possamos dar as mãos, envolver o nosso planeta Terra com este amor que tanto ganhamos gratuitamente. Que a nossa água neste momento ela possa ser fluidificada pelos laboratórios da espiritualidade, aonde vamos tirar toda a força que precisamos para revigorar o nosso físico, revigorar o nosso mental. Nos cubra, Mãe querida, com teu manto de amor. Que possamos oferecer hoje o abraço para com aquelas que perderam seus filhos e ainda buscam a força para recuperá-los dos vícios, recuperá-los do medo, do abandono, da raiva, do ódio. Mãe querida, nos deixe o exemplo do perdão.
ajude a sermos fortes, sem corromper as barreiras. Vai sim nos libertar de todas essas mazelas que carregamos há muitos anos. E sejamos gratos pelas oportunidades que é dada a cada um de nós, pela vida. E que possamos neste momento de reflexão aceitar as pessoas como são e que possamos fazer a nossa parte sem reclamar, pois só o amor vai nos libertar das nossas dores, das nossas doenças, do sofrimento. Eu peço pelo Carlos, pela Dulce, pela Andréia, pelo Sangue Negro, pelo Ligeirinho, pela Cris, pela Amanda, pela Rainha. Peço pela Sil, pelo seu marido que irá fazer uma cirurgia na quarta-feira. Peço pela minha amiga Bebela, que a sua voz, que a sua mãezinha que se encontra no hospital possa ser beneficiada pelos remédios da espiritualidade. Peço pelo nosso amigo Márcio, pelo nosso amigo que não mais se faz presente aqui na Terra. São tantos que já partiram e que também precisam da nossa oração, do nosso carinho. Peço pelo meu lar e quero agradecer imensamente por todas as oportunidades que estão sendo dadas a mim. A vencer a cada obstáculo, pois somos a tua luz, o teu amor, o teu poder, Senhor, todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Respirando, tomando as suas águas fluidificadas. E para finalizar, eu vou colocar aqui uma gravação que eu fiz, que é a oração pelo Brasil, que é de Eurípides Barçanufo, tá bom? Assim vocês vão tomando as suas águas, vão prestando atenção na letra, nessa mensagem que é tão importante. É uma letra já bem antiga, uma mensagem bem antiga, mas que tem tudo a ver com o que estamos passando.
é com muita alegria que estou aqui para convidar a todos, irmãos, que possamos unir nossos pensamentos, nos conectar com os nossos bons amigos da espiritualidade amiga, com nosso irmão Jesus e com nosso Pai Maior. Que possamos orar pelo nosso Brasil, orar pelo planeta Terra, pedir e agradecer por tudo que é nos dado. Então, neste momento, fechamos os nossos olhos. Vamos focar no nosso irmão Jesus. Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, faze que com o Espiritismo nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos o momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra, que nenhum de nós fomenta a discórdia e a desunião, que nas lutas da vida nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do lador. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas do cenário político sejam um convite à reflexão e que refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia consciente. Irmãos, amemos o Brasil, confiemos nas milícias celestes que, guiadas pelo Cristo, nos inspiram a força e coragem. O poder no mundo é uma experiência na qual poucos triunfam. Confiemos na bondade, mesmo quando os homens dela se esquecerem. Os Espíritos do Senhor nos pedem: amemos a pátria do cruzeiro. Ao soldado importa a batalha. Somos soldados do Cristo. Nosso exército ouve a nossa voz. Jovens, levantai e estudai. Usai a vossa inteligência e aplicai a vossa cultura, consolando e alterando o panorama social. Pais, educai os vossos filhos, não no consumo que domina, não na permissividade que o transforma em pequenos tiranos, mas na disciplina do afeto, na negativa e na correção firme ou fraterna, ajudando-os no rumo certo. Professores, assume as vossas funções e educai.
Advogados, honrai a vossa tradição e representai a justiça. Juízes, age com probidade, fazendo com que os brasileiros confiem em vosso juízo. Espíritas, tendes o Evangelho por pérola poderosa, tendes os ensinos de Jesus por fanal, portentoso, e vos iluminar. Segui confiantes, cooperando com o vosso esforço, iluminando o planeta com o vosso exemplo. Mas se o sol for momentaneamente abundrado pelas densas nuvens do testemunho, coragem, tendes certeza, por mais trevosa que seja a noite, as estrelas mais tênues fazem lume. Quando, em vossas horas de angústias, sabei, dos paramos de luz e glória, espíritos celestes, a todos amando, brandam altissonantes. Confie em Jesus, queridos amigos. Esta mensagem foi psicografada pelo médium Emanuel Cristiano em 19/12/2015, durante a vibração de Natal do Centro Espírita Allan Kardec. Em nome do Grupo Unidos pela Doutrina Espírita, nós desejamos a todos os irmãos do planeta Terra muito afeto, muita fé, muita oração, muita tolerância, muito auto-perdão e muito